Olá pessoal, tudo bem? Portugal Connection, mais uma vez aqui com vocês. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Bruna Correia, da Caqueria Bruna Correia, by Bruna Correia, né? Que fica no Estoril, ok? A Bruna já tem 6 anos de empreendimento com a caqueria dela, conhecida bastante do Marcos Martins, né? Que vai fazer uma pequena apresentação e passar a bola para Bruna. Valeu, Bruna. Fala, Marcos. Legal, bem-vinda, Bruna Correia. Obrigada. Ô, Jorge, a Sim. Bruna foi a primeira empreendedora que eu conheci aqui em Portugal, sabia? A primeira? Eu havia acabado de chegar em Portugal e ia iniciar um programa de desenvolvimento empreendedor e um amigo me apresentou a Bruna. Eu fui lá na sua caqueria, né? Queria ou caqueria, Bruna? Queria. Queria. Cake de bolo em inglês. Pois bem, na Cakeria by Bruna, e foi amor à primeira vista, né? Então, estamos juntos até hoje, eu venho acompanhando a história da Bruna, e é uma menina guerreira, talentosa, vocês vão poder ver alguns exemplos da arte dela nos doces, e vamos conhecer um pouquinho da Bruna, não é isso? Ótimo, legal. Mas, Bruno, você abriu há 6 anos. Ele falou que assim que foi a primeira empreendedora que eu conheci. que conheceu. Você veio para cá quando? Eu tô sabendo isso agora. Eu não sabia que eu tinha sido a primeira que Pois ele é. conheceu. Foi. Tem coisas que aparecem assim. Olha que privilégio. no ar. Eu vou estar Vai lá. para sempre no coração dele, viu? Bom. Ai, quando Mas que começou quando que tudo? Não, quando que você veio para cá? Quando você Eu chegou em vim para Portugal? cá em abril de 2017. A loja efetivamente foi aberta em novembro de 2018. Entendi. Tá. Você então, fazia o quê no Esse foi Brasil? o início. Eu era funcionária pública federal De onde? da Caixa Econômica. Caixa Econômica. Na verdade, de formação eu sou advogada, mas eu passei muito cedo para o concurso, fiquei 11 anos no banco e fui gerente geral até o final, e pedi demissão, Trabalhando cumpri o em aviso agências, prévio né? até uma semana antes de vir embora para Portugal. Uau. Em agência, trabalhei um pouco em superintendência também. qual é a tua profissão? Qual é assim mesmo assim de berço? O que você fez lá no Na Brasil? verdade, eu acho que posso falar minha primeira profissão, então? Sim, claro. Primeira! Sim. Eu sou empreendedora desde os 5 anos. Então, acho que essa foi a primeira. Quê? Eu sou empreendedora desde os 5 anos de idade. Conta um Boa pouquinho de aí vendas. esses empreendimentos. Não, Você já me contou alguns. Isso é interessante, velho. O que você empreendeu com 5 anos? Então, eu fiz duas belas tentativas. Fui interrompida pela minha mãe por conta do sucesso na época. Então, a primeira tentativa foi... Minha mãe é médica e quando ela chegou em casa, a gente sempre morou em prédio, né, em condomínio. Quando ela chegou em casa, eu tinha uma mesinha de madeira, assim, com 2 cadeirinhas. E quando ela saiu do elevador, eu estava no corredor com a mesinha, com as cadeirinhas, com o espelho, com uma amiguinha, prédio? no corredor do apartamento mesmo. Saiu do elevador. Aham. Aquela famosa ferramenta, a gente joga com aquilo que a gente tem na mão, né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Eu estava ali, pus ali do lado de fora do apartamento a mesinha, pus as cadeirinhas, lembro até hoje, da minha amiga Priscila, sentada na outra cadeirinha, eu com o espelho e um grande estojo De de maquiagem? pequenos batons de amostra da Avon, que a minha mãe me deu para brincar. E eu estava ali com Priscila, com espelho, com batons, e minha mãe saiu do elevador, viu aquela cena, achou engraçadíssimo. Estavam brincando, né? Tava brincando. E até que o momento que ela viu a Priscila me passando uma moeda. Aí aquilo chamou a atenção, ela foi perguntar: Bruna, você está vendendo os batons que a mamãe te deu para brincar? Eu viro para ela e falo: alto lá. Eu estou vendendo a passada, que é para o batom durar mais, que eu tinha mais venda. Entendeu? Então a Muito amiguinha boa. vinha, eu passava Você o tá batom, eu vendendo pintava. serviço. Um serviço, não era um Serviço já. produto. Eu passava o batom e recebia a Você falou, moedinha. mãe, eu vou vender o produto, eu tô vendendo serviço. Pô. E aí Pensa 5 que- anos. Não, mas a minha cabeça é que se eu vendesse a passada, ia durar mais. Se eu Claro. vendesse o batom de uma vez só, ele ia embora e eu ia 5 ficar anos, sem. Bruna? 5 anos. Olha só. Aí, 4 ou 5? 4 para 5 ou 5, muito pequeno. Aham. Eu sei que foi no máximo com 5, porque com 5 já foi a segunda tentativa. E aí minha mãe encerrou minha carreira ali mesmo, ela achou um absurdo eu fazer isso. Mas, gente, é o mercado, né? Via demanda. E aí, no final das contas, a minha carreira encerrou, mas ela ficou curiosa. Para que você quer dinheiro? E eu falei, eu quero, porque embaixo, colado no prédio, tinha uma banca de jornal. Né? Banca, eu tô com 40 anos agora. E aí, eu queria comprar bala e figurinha. De álbum de figurinha.
Olha Além só. daquilo que minha mãe já me dava, que eu tinha um limite semanal ali, eu queria mais. Então, eu fui correr atrás de fazer É dinheiro. interessante. Ela ia com a vender as questão- figurinhas. Hein? É só, a As questão repetidas, quem educacional. sabe, é negociável, né? Ó, o que me chama a atenção é o quanto a cultura, né, a educação que a gente tem no Brasil, ela é conservadora no aspecto... Você querendo se libertar, mas sua mãe preocupada com toda a sua trajetória, criança, educação... Não, aqui não é hora de ganhar dinheiro, agora não é hora disso. Né? Vai brincar de boneca, Vai tem brincar de muito. boneca. Aí Bruna cresceu. Não, ainda mais ou menos naquela faixa eu não me dei por vencida. Afinal de contas, somos empreendedores brasileiros, não desistimos nunca, né? E aí eu percebi que o verão chegou e havia uma grande demanda pelo tal do sacolé, que aqui é mais conhecido por geladinho, né? Sim. Tem um outro nome também que se chama no Brasil, agora eu não lembro qual é, dependendo da região. Chup-chup, né? Alguma Acho coisa, que era. No Brasil, no Rio a gente chama de geladinho, sacolé. sacolé. E aí a minha mãe cozinha muito bem, enfim, ela fazia pra mim em casa e tudo, e aí a amiguinha comeu, ai que gostoso, né? Daqui a pouco eu falei, mãe, eu vou vender sacolé. Olha Aí minha só. mãe já... Aí quantos anos? 5 também, Cinco. mesma faixa. Ah, saiu do batom e entrou no E eu sacolé. morava no primeiro Entendi. andar de um prédio de 14, então eu descia um lance só de escada, tava no play, embaixo do olho da mãe, piscina, o playground, dava para ver da varanda, então tava tudo seguro, né? E aí minha mãe me compra um isopor pequenininho, aqui chama esferovite, agora né? ela Um colaborou. isopor. Não, agora ela colaborou. Aí ela compra um isopor pequenininho. Mas por quê? Porque aí já vem o do pai, porque meu pai teve comércio a vida inteira, né? Quando ele saiu da aviação, ele sempre teve comércio até o fim. Então tinha a veia ali, meu pai achava o máximo aquilo, né? E aí o que aconteceu? Ela me compra um isopor, lembro até hoje, um isoporzinho pequenininho, azul. Ó, como é que eu lembro? Azul. Fazia os sacolés e fazia daqueles de chocolate, de coco, né? Que as crianças gostam, maracujá, aquilo tudo Ela lá. fazia pra você? Ela você fazia vender. pra mim. Aí ela fazia, e eu descia e ela falava, esse custa isso, esse custa tanto, esse custa Ainda tanto. tinha diferença nos preços. Tinha, porque... Olha só. né? Matéria-prima, né? Tinha Lógico. estudado, tinha planilha. e tudo. Custa, não me lembro se... Eu acho que tinha diferença de valor, já não me lembro, mas eu sei Sim, que assim, que eu sabia sim. os valores. O Sim. que vai ser mais interessante é que ela falava, você vai vender e você não vai ficar com esse dinheiro inteiro, porque eu tenho que tirar a parte do material para Olha, poder comprar que material, legal, cara. um novo Pra material fazer? para fazer os novos sacolés para você vender. Aí eu, tá bem, mamãe. Beleza. Pois eu descia, no pé que eu descia, eu subi, o isopor já estava vazio, eu dava troco. Sabia contar o troco, dar o dinheiro de troco à minha mãe. E como é que você fez o troco? Não, eu fiz. Eu perguntava, né, se tinha algum problema. Não, tudo certinho. Eu fazia a conta, dava o troco, acabou. Sempre fui boa de matemática. Que legal, olha só. Sempre fui péssima em física e ótima em matemática, né? E a mãe perguntava, como pode a médica, né? Perguntava, como pode você não gostar de física? É a matemática aplicada à realidade. Eu falava, só gosto da teoria. Não gosto. Não, física, não curto. E aí foi minha segunda tentativa, que também, mais uma vez, foi encerrada pela minha mãe, porque os toques da campainha no apartamento eram insuportáveis. Ela falou, acabou o empreendedorismo aqui. Ô Jorge, se Quero deixar, sossego. essa história da Bruna não vai durar 40 minutos. Vai Então ficar no vamos dar um playground, salto. né? Vai ficar no play. Do playground pra rua. Mas é legal Não, saber de super onde legal. partiu a coragem para largar o emprego público Super federal. legal. se Vamos lá, mudar. vamos lá. Super Então, legal. vai pra tua parte de formação. Eu sou advogada. Eu decidi aos 11 anos que eu ia estudar direito. Aos 11. Primeiro eu queria ser veterinária de gado, mas a minha mãe falou que era muito complicado. Aí depois eu falei, um dia eu falei, vou ser médica. Ela falou, você não tem o menor perfil. Ela é médica, ela falou, Ela é esquece que você não tem perfil. Eu falei, tá bom. Até quando eu cheguei aos 11 anos, eu não tenho advogado na família. Olha que engraçado, eu não tive influência de alguém, eu tive uma influência de um professor de história na escola, que era advogado. Isso no Rio de Janeiro. Eu tive essa influência desse meu professor de escola Você lembra na o nome quinta dele, série. Só por curiosidade. Não lembro. Pode ser, daqui a pouco eu estou vendo na minha frente que ele chegava até de terno para dar aula, apesar de ser para criança, quinta série, porque trabalhava, né, era advogado. Mas ele me dava história da antiguidade, que eu sempre gostei muito. E aquilo dali me fascinou, e a profissão dele era ser advogado, e eu fui me interessando por aquilo dali. E aos 11 anos eu falei para minha mãe, eu vou fazer direito. Aí minha mãe falou, agora você chegou. Falou, você tem perfil para direito.
E assim, e nunca esqueci e fiz direito mesmo. Fez. É. E continua. Fez Até hoje com- você volta e meia, você ainda aplica isso, que eu sei, que você tem aí alguns casos, O né? Não, eu não advogo. Tá, né? mas você na contribui verdade, aí bastante. Não, eu tenho a carta aqui em Portugal, né? Eu tenho a profissão, eu fiz isso lá atrás como um plano ABCDE. E o último, se tudo desse errado, eu podia ir para um banco. Mas não cheguei nessa fase, graças a Deus. Mas eu tenho a carta ativa aqui. Mas eu não advogo, até porque não tem condição, né, fazer as duas coisas. Mas o direito, na verdade, ele faz parte de absolutamente tudo. De todas as relações mais básicas. Então... Na verdade, você usa o conhecimento que você tem o tempo todo para as relações e para todo o trabalho. Tipo de Para mais relações. as relações empresariais. Principalmente as relações profissionais, né? Profissionais, empresariais. Legal. Né? Mas aí você fez um concurso, passou... Foi. Eu Foi? fui obrigada a ir fazer o concurso, eu queria ir para a praia. Mas a minha mãe me obrigou, fez meu namorado na época, leva ela agora para fazer essa prova. Eu assim, eu não quero ir para banco, eu odeio banco. Era banco? Eu quero estudar direito, Caixa Econômica. Caixa Econômica. Eu tinha 18 anos quando eu fiz o concurso. Aí eu estava no primeiro e segundo período da faculdade. Eu falei, eu não Olha. quero ir para banco. Só que minha mãe era médica federal, né? Então ela falou, não, aquele raciocínio da época, né? aqui Mulher, aqui. Brasil, se criança fica Segurança. doente em casa, é mulher que falta trabalho, não sei o quê, segurança, aquele pensamento que hoje em dia está muito diferente, né? Mas que era o da época e ela queria que eu tivesse a segurança de um emprego público. E você embarcou. E aí eu fui obrigada. Eu lembro até hoje, um domingo de sol, eu queria ir pra praia. E aí ela me obrigou meu namorado a me meter no carro e me levar para fazer a prova. fazer a prova. Ele não discutiu. E aí, mas é algo que ela sempre brinca depois. Ela fala, eu pude te dar a escola, pude te dar a estrutura, mas quem sentou lá e fez a prova foi você. Então, o mérito é seu, foi você que passou. Eu lembro que ela falou isso para mim. Legal. E eu não estudei uma página, mas estava fresquinha de vestibular. Então, eu passei por interpretação de texto. Foi português e matemática. Um eu gabaritei, o outro eu errei uma. Porque eu não sabia, eu ia Passou pela super interpretação bem. de texto. Tinha acabado de fazer vestibular. Então, eu estava muito fresca de prova. Era a banca CESP na época, que é terrível, né? E o que era conhecimentos bancários e informática era D de Deus, C de Cristo. E aí começou logo em seguida? E duas você elimina na interpretação de texto. O que sobra D de Deus, C de Cristo, vai embora e faz a prova. Hein, Bruna? Você começou a trabalhar logo em seguida? Do Não, concurso, porque eu não Fez- estudei para a prova. Então, eu passei, eu fiquei classificada, mas eu fiquei lá em cima na rabeira. Graças a Deus, porque se eles tivessem me chamado cedo, eu não teria entrado. Eu não iria. Eu ia falar, eu não iria largar a faculdade. Então, quando isso que eu eu tava entrei no perguntando. concurso, eu já estava no nono, indo para o nono. No nono para o 10º Foi período quando da eles faculdade. Quando eles me chamaram, eu já sempre fui muito ansiosa. Então, eu já direito você faz estágio. No 7º período, eu comecei no 4º. No 7º, eu já fazia cursinho para concurso com advogado formado. Eu sempre fui muito ansiosa. Eu passei na prova da OAB, não podia ter carteira, porque eu não tinha colado grau na faculdade ainda. Já estava aprovada. Eu sempre fui muito assim. Você se formou com quantos né? anos? Eu me formei com 23. 23. Estava no banco? Eu tinha entrado no banco no no ano finalzinho, anterior, né? No entre o nono e finalzinho. 10º período. Só como eu já estagiava desde o 4º período, eu já estava em escritório grande, conceituado no Rio e tudo, eu já via a realidade no mercado privado. Sei. Então, eu via chefes antigos que, às vezes, para agradar cliente, a cabeça rodava, então, às vezes, não necessariamente a competência te sustentava naquele lugar e tudo, já não tinha mais o romantismo da situação. Eu falei, ok, vamos embora para esse concurso aí, que pelo menos meu emprego está garantido, eu vou estudar com calma para outro concurso. Olha, o brasileiro, ele briga, né? Sonha em ter um trabalho assim, né? Numa área pública, com estabilidade. O que fez você pensar em mudar e mudar, né? A ponto de pedir demissão Foi uma quando semana isso? antes. Quando que te deu esse despertar? Na assim, né? verdade, eu acho que é assim. O que aconteceu muito comigo é que eu já entrei com a cabeça de não ficar. Que é relativamente comum. Mas geralmente as pessoas passam para outros concursos melhores, vamos dizer. Tá. Eu queria escolher, obviamente, um concurso dentro do ramo do direito. Só que eu não conseguia definir o que eu queria. O que eu decidi, eu ia ter que estudar muito com agravante de já estar no ritmo de uma Caixa Econômica, que é pesado, né? E o que acontece? Estou falando, eu sempre tive aquela premissa de trabalhar bem. Eu sempre fiz, vamos dizer assim, um over-delivering, vamos dizer, no trabalho. Eu sempre entreguei mais do que aquilo que era pedido. Porque é da minha natureza desde muito cedo.
Então, chega numa certa altura que eu não consigo me... Tanto que eu fiz várias vezes durante esse período também, cursinho para direito, até lá pela chance eu decidi que ia fazer prova para delegado estadual, minha mãe orando, não vai fazer, não vai passar na prova, não vai ficar como é? Que chama lá no... Para delegado? Que agora eles botam muita mulher que fica em comunidade... Aqueles pequenininhos, eu acho que é o nome daquilo. O PP? Não é o PP, não. O PP acabou. Eu nem lembro. Gente, eu tô aqui, já tô esquecendo dos nomes. Mas lá. ok. Era tipo isso, Tá. né? Enfim, minha mãe não queria que eu fosse para aquilo de jeito nenhum. E pronto, eu tinha um outro problema. O que aconteceu? Você começa a trabalhar. Aí, daqui a pouco, você não tem uma função no banco. Aí, daqui a pouco, você já dá mais resultado que um assistente. Pô, mas eu ganho menos. Então tá. Então, quando abriu vaga, pega a função de assistente. Aí, daqui a pouco, você está entregando o resultado de um gerente, ganha o dobro, ou mais que o dobro. Então, me dependendo da categoria. Pô, vou ficar aqui entregando que o cara ganha mais do que o dobro e você vai se habituando com aquilo. E você arruma um problema, porque você sobe muito seu salário. E aí, o que começa a acontecer? Você já começa a botar na ponta do lápis, aí já não é só gostar, é qual concurso que vale a pena financeiramente. Por quê? Eu trabalhava na Barra da Tijuca, grande parte do tempo, ou na Zona Sul do Rio, que era a minha, na altura, superintendência, hoje a estrutura é completamente diferente. Eu trabalhava perto da minha casa, entre aspas, tinha segurança, porque, imagina você ir para a polícia ou qualquer outra coisa dessa natureza. Tinha qualquer perspectiva de salário, porque eu poderia ser gerente, a Caixa não tem limite, é um excelente... concurso para quem quer fazer carreira, Sim. Porque você pode ir a Brasília, como eu tenho grandes amigos, muito grandes hoje em dia, oscilando entre Brasília e São Paulo. Então, você fica naquela. Vai se quiser, se não quiser, não vai. Tem emprego federal para o país inteiro, aí vou para concurso estadual. E eu tinha muitos pensamentos. Mulher, vai que um dia eu caso com um homem que é militar, aí o cara se transfere. Eu estou na federal, eu vou para qualquer lugar com prioridade. Como eu tinha várias amigas, esposas de militares, acompanhavam o cônjuge com seu emprego garantido. Então, por várias vertentes, você vai se acomodando e você vai ficando, mas eu nunca quis ficar. E no meio do caminho, no auge de estresse, aquilo tudo, como eu sempre gostei muito de artesanato e trabalhos manuais desde adolescente, começou aquela época dos programinhas de televisão de cake design. E um dia minha mãe tem sempre a mãe ali, box, né? Exato. E eu ficava vendo aquele negócio ali, achava curioso. E a minha mãe falava, Bruna, você faz um bolo tão gostoso. Eu levava pra gente lanchar no banco, às vezes, desde muito nova. Você faz um bolo tão gostoso, você tem habilidade para trabalho manual, você borda, faz isso, faz aquilo. Por que você não faz um curso desse aí para você se distrair? Hobby? Aí você... Plim! De repente eu faço, dei aquela olhada lá, sei lá, Facebook, qualquer coisa na época. Dei uma olhada lá e eu falei, mas, pô, tudo durante a semana, não dá, eu tô no banco. Larguei pra lá. Até o dia que uma amiga minha de infância, de inglês, de Beu, dentista, um dia ela me publica no Facebook um bolo no formato de um coelho. Ai, que bonitinho, por que você fez esse bolo no formato do coelho? Que gracinha! E ela casada com 2 filhos. Que gracinha, não sei o que, não sei o que. Né, e o meu primeiro bolo? Eu falei, não, você fez tão bonitinho, seu primeiro bolo decorado. Aí ela, não, Bruna, meu primeiro bolo, você sabe que eu odeio cozinhar, que eu não cozinho. Aí eu lembro que eu falei pra ela, você toma vergonha, com 2 crianças dentro de casa, você não faz um bolo para essas crianças comerem, que tristeza. Aí ela rindo pra caramba, era amiga de infância. E eu falei, não. Tudo bem que dentista tem uma habilidade ali para esculpir alguma coisa. Mas se ela faz, esse é o primeiro bolo. Se você fez esse coelho, foi seu primeiro bolo, eu vou fazer também. Me passa o contato da chefe, né, que era professora, que eu vou ver quanto que ela faz a turma. Ela falou, não, ela faz as turmas com final de semana, então fica um horário sem ser laboral e a gente consegue fazer os cursos. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei em contato. Fez o curso. E aí comecei a fazer o primeiro curso, né, para estruturação de bolo. É uma chefe profissional e tudo. E comecei a fazer o primeiro bolo para estruturação de bolo e aquilo. Aí eu arrumei um outro problema. Eu fiz aquilo, obviamente, fiquei lá 48 horas para montar um bolo assim, com meia dúzia de florzinha em cima, que eu não sabia fazer outra coisa, era só o cortador e jogar florzinha. Um trabalho desgraçado. E eu falei, mas nunca mais na minha vida que eu vou fazer isso. Porque dá muito trabalho. Não tem condição. Ficar 2 dias montando um bolo. Falei, não tem condição. Eu não vou fazer isso nunca mais. Vou vender um bolo de 48 horas. Não, e outra coisa. Além da trabalheira toda que dá, eu não como muito doce. As pessoas acham que por fazer bolo eu sou muito do doce. Na verdade, eu sou do salgado. E outra... caro, né? Pasta americana, né? Que chama no Brasil, que aqui é pasta de açúcar. Não é um troço barato. Eu vou ficar brincando de ficar montando bolo
para quem comer, vamos Bom, dizer, fez né? o curso, mas não foi tão animador assim, pelo que eu tô Mais entendendo. ou menos. Mas aí o que aconteceu? Tá, eu fiz o curso, foi início de março. Na outra semana era aniversário da minha irmã. E esses bolos no Brasil são muito caros. Sim. Aí eu viro pra minha irmã e falo: Ô Jéssica, eu não vou te dar presente de aniversário, não. Eu vou dar seu bolo, tá? Porque eu fiz esse curso aí, eu tenho que treinar, entendeu? Então eu vou te dar o bolo. Ela falou: pode trazer. Caro pra caramba nessas coisas no Brasil. Ela falou: pode trazer. Quero de nozes. Eu falei: tá bom. Eu sempre cozinhei muito bem também, então eu não tinha problema nenhum em adaptar, inventar sabores e aquilo dali. E lembro até hoje, o bolo era branco com florzinhas amarelinhas e azul marinho. Que é o que você sabia Eu fazer. só sabia cortar florzinha com o único cortador que eu tinha. Aí todo mundo só ganhava bolo de florzinha. Dali depois, 6 dias depois do aniversário da minha irmã, de uma grande amiga minha de infância, do prédio também, que também fiz a mesma coisa com ela. Não vou te dar o presente, eu vou te dar o bolo. E hoje, ela também é advogada, era criminalista, e ela foi para a mesma professora que eu fazer o curso, e ela até hoje vive de doces. Olha só. Ela largou o direito depois, e até hoje ela trabalha com doces. Legal. E aí, e a coisa foi fluindo, e banco. Aí eu falei, quer saber? Eu vou arrumar uma utilidade aí, eu tenho que ter gente para comer, de vez em quando eu vou fazendo, vou praticando. Então você começou a gostar desse negócio. Não, mas aconteceu Sim. isso no primeiro mês, porque tinha os aniversários. Mas aí pronto, depois eu fui começando. Quando tinha uma desculpa para eu fazer, Mas eu o treinava. trabalho na caixa estava lá. Claro. Filha. Sim, tá lá. Gerente. cara. Nessa Gerente. altura já, entendeu? Hora para entrar, não tem hora para sair. Aí, daqui a pouco tem aniversariante do mês no banco. Não, ninguém compra bolo, eu vou trazer o bolo. Então tá bom. Aí eu levava o bolo para ir treinando. Aí a amiga engravidou. Chá de bebê no banco. Vamos fazer o bolo. Lembro até hoje o bolo da Mini, cor de rosa bebê. Eu gravo os bolos todos. Aí levei o bolo. E assim comecei a treinar. Daqui a pouco eu já fazia bolo de 3 andares para a sogra do superintendente, eu já fazia para a filha do superintendente me encontrando no churrasco, Todo mundo da perguntando. caixa. Vendendo. Você sabe que o concurso tem esse problema, né? Um casa com o outro, tem 3 filhos. Vendendo. Eu já tô vendendo nessa altura, né? Claro. Aí eu falei, olha que bacana, eu arrumei um hobby que se paga. Olha, gosto disso, lembro, desde criança, lembro. Esse hobby é maneiro, né? Porque tá se pagando, dá um lucrozinho também. Aí comecei a vender, beleza. Aí daqui a pouco, eu sou cristã, né? Então, assim, eu tava num culto um dia, e aí veio a pastora falar da programação, da próxima caravana que iria para Israel no ano seguinte, tudo mais, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou fazer um propósito aqui, vou pagar essa viagem aí com dinheiro de bolo, em dólar. Legal. A viagem daria um ano. Uhum. Vou pagar essa viagem em dólar, com dinheiro só de bolo. Aí peguei, tô no banco, abri uma poupança separada, fica mais fácil, né? Vou jogar o dinheiro botando lá o dinheiro do bolo. Eu pegava, comprava material e jogava o dinheiro todo, o lucro ia juntando lá, juntando. Mas depois, no final, rolou umas madrugadas lá, teve entendeu? Que ralar, teve que Dei ralar. uma ralada no final, mas encomenda não faltou. E, impressionantemente, 1 mês antes da viagem, eu paguei a viagem à vista. Só com dinheiro de bolo. Legal. E assim começou. Entendeu? Legal. Mas aí como é que chega a Portugal? Vamos vir para Então, Portugal. e aí? Mas lá no Brasil você não fez nada como empresa com Não, relação a isso. jamais. É uma sim. pergunta que já me fizeram. Inclusive, este superintendente que eu estava falando, Você ele me começou a fez vender essa 3 pergunta numa andares, época. 2 andares, Por que você não começa a tal? empresariar isso? Eu falei para ele. Engraçado que eu falei isso para ele. Eu falei, largar o concurso federal no Brasil para abrir empresa, só se eu fosse maluca. Eu tô liquidando boca por Pois das é. empresas. Aqui no Brasil, só se eu aqui fosse não. maluco. Em Portugal. Não estou indo no emprego público, né? Essa é uma pergunta muito interessante para a gente falar por que a opção de empreender em Portugal. Então, né? eu tô doido para que você responda. Então... E aí, Vamos o que pra lá. aconteceu? O resumo é que eu nunca quis ficar, sempre quis sair. Também, desde muito nova adolescente, eu sabia que em algum momento eu iria sair do país, sempre tive isso dentro de mim. Meu padrasto, português, brasileiro, americano, morou mais de 40 anos nos Estados Unidos, a nossa prioridade seria Estados Unidos. Como ele e minha mãe são casados lá, eu teria documento, mas teria que fazer um processo, como eu já tinha, obviamente, mais de 18 anos, o green card não seria imediato, mas também não seria problemático. O problema é que eu entraria com esta, porque eu tenho a documentação portuguesa, porque minha nacionalidade é nata, né? 100% da família do meu pai é portuguesa. Então, eu teria autorização, eu não precisaria mais de visto para os Estados Unidos, mas eu não teria autorização para trabalhar. Esse é o problema do ESTA. Você entra, mas você não trabalha. E os Estados Unidos é extremamente complicado, até para fazer bolo é meio problemático.
E aí, o custo de vida é altíssimo, ficaria uma situação muito complicada, né? Até a gente não saberia quanto tempo que ia acontecer essa regularização. E depois, lá pelas tantas, um dia eu chego lá na minha mãe e meu padrasto fala, não, mas você não disse que em Portugal você morava? Ele falou, Eu falei, então vamos embora para Portugal. Eu sou português. Então foi uma decisão familiar. Foi, em 5 minutos. Falou, eu sou português, você é portuguesa, a sua mãe, por mim, por você, está resolvido. Porque a gente é casado, você é filha, a gente resolve a documentação dela. Você disse que né, já tinha vindo a Portugal e ele foi criado aqui, né? Porque ele é filho de português. Ele nasceu no Rio, mas ele foi criado até 15 anos adolescente aqui na região do Minho, que é a região da família dele. Então, ele também já morou aqui em Portugal. E ele falou, vamos embora para lá. Aí eu falei, tá ótimo. E foi assim que a gente foi? decidiu. 2017? 2017. 2016 ainda. 2016 ainda. Final de 2016. Tá. E aconteceu uma questão que foi muito, muito decisiva, né, para isso. Que o banco conseguiu, depois de muitos anos de briga judicial, eles conseguiram cortar a incorporação de função. Então, eu já tinha 9 para 10 anos de função, eu já estava com 10 anos de banco. Nessa altura, 10 anos de banco, 9 anos de função. E com um ano, se a empresa tirasse a minha função, eu tinha a garantia da incorporação de função. E faltando um ano para eu ter o tempo, isso? Significa que... Eu não lembro mais a proporção, mas, por exemplo, se o banco resolve, depois desse tempo, tirar a minha função, tipo, de gerente... Mantinha a remuneração. Mantinha a remuneração, sei lá, tipo, 65%, alguma coisa assim. Tá. Entendeu? Então, era um acalento para a gente que já estava ali há muitos anos, sabe que o prazo de validade de um gerente saudável não é muito longa, não tem como. E era mais ou menos não que ninguém quisesse, porque também ninguém ia querer diminuir o salário, a não ser que tivesse um motivo muito forte. Mas era uma garantia que a gente tinha de que a gente não ia ficar na mão, vamos dizer assim, se fosse uma decisão de chefia. E aí a Caixa conseguiu, depois de muitos anos, cortar então, a incorporação. facilitou a tomada de decisão. E aí eu falei, me separei, não tenho filhos, 33 anos, nada mais me prende aqui. Não tem nem garantia, não tem nem estabilidade de função, nada mais me prende aqui. E aí veio, aí pedi demissão. Que queria? Como é que chegou? Aí pedi demissão e nós nos mudamos para cá. Preparamos cachorro, viemos embora. E quando você mudou para cá, você não tinha... nada na cabeça assim, eu vou chegar lá, vou trabalhar com não sei o que lá, vou fazer... Você simplesmente, eu estou indo para Portugal, foi isso? A minha cabeça, na época, eu tinha uma reserva financeira. Sim. Então, eu poderia, por exemplo, ficar aqui um ano sem trabalhar tranquilamente, tudo. Qual era o meu raciocínio? Eu vou chegar, eu vou arrumar um trabalho qualquer, só para não me descapitalizar. E pronto, conhecer gente, fazer networking, analisar mercado, ver o que é que eu quero fazer da vida. Já tinha um pensamento de fazer a ativação da carteira de advogado aqui. Se último, qualquer coisa também, eu botava currículo para banco, né? Como tem a minha experiência e tal, vem para cá é avassaladora a experiência que a gente tem, ainda mais de 11 anos de uma Caixa Econômica, né? É avassaladora, é muita coisa. Tentaria um emprego num banco. Enfim, tinha uma condição de conforto para tomar uma decisão. Entendeu? Ia chegar e ver o que eu queria fazer, mas... Tem várias opções, né? Mas com coragem para viver uma vida nova, porque afinal de contas, o salário era muito bom, mas se eu estivesse feliz, eu estava lá. Né? E as pessoas morrem no Rivotril, mas não tem coragem de largar o osso. Mas veio, né? E aí? E aí, o que aconteceu? A gente veio, e aí eu recebi logo na chegada mesmo, comecei a receber uma proposta de um ex-cliente meu, que nem era da última vez que eu trabalhei, já era de mais tempo no banco, que era empresário, para a gente abrir um negócio aqui. Só que no primeiro momento seria mais ou menos no estilo do restaurante que ele tinha no Brasil. E eu não queria, até porque eu não vim para cá para ficar gerenciando nada para ninguém, não era o meu objetivo. E depois a gente foi indo conversando e chegamos mais ou menos no modelo da Quequeria. Ele sempre admirou muito os bolos decorados que eu fazia, mesmo como hobby. Pronto. E me conhecia do banco, já me conhecia, né? E foi assim que a gente... Que nasceu o projeto da Quequeria, baseado em juntar um cake design, que é um produto mais de luxo, e junto com aquilo que é local, porque acho complicado a gente trazer uma cultura nova, não sabia como seria essa aceitação. Então, associar com aquilo que os portugueses gostam muito e jamais recusam, que é um café, né? A estrutura de um café.
E o ateliê, né? Mas tem o ateliê. Num bom ponto. Mas tem um ateliê, né? Ali naquele... Exatamente. Desde o início foi ali, Bruna? Desde o início. Desde o início. Desde o início. Aquela Legal. obra foi toda nossa. Que aquele ateliê, o Jorge já foi lá, né? É fantástico. Você entra e já dá de cara com aquele espaço e a cafeteria associada. Espaço muito charmoso, né? E aquilo era no osso, era só parede. Não tem ninguém que entre lá e não sinta algo diferente. Bacana, acolhedor. Escolha do lugar. Eu, quando vinha, quando eu vim a primeira vez, eu fiquei aqui em Cascais, porque eu tinha uma prima que morava aqui na época, né? E eu já gostei muito daqui. No início, na verdade, meu padrasto queria ficar em Lisboa. Eu disse que não, por causa de qualidade de vida. Eu achei que aqui seria melhor para eles. Eles têm a praia, eles têm... todo o comércio disponível. Né? Não, aposentados. Todo disponível. Eu queria qualidade de vida para eles. E, num primeiro momento, eu não saberia exatamente onde eu ficaria. Mas, trabalhando, que eu quero dizer, né? Mas eu falei, não, se tiver que ir para Lisboa, qualquer outro lugar, até qualquer outro país, eu que me vire que estou em idade produtiva. Vocês têm que ficar num lugar confortável. Então, nós escolhemos Cascais. E aí, por morarmos aqui e por ser uma região boa, de melhor poder aquisitivo, não fazia o menor sentido. Uma das coisas que a gente quer fugir é do trânsito, né? Quando a gente vem do Rio. Então, para mim, não fazia sentido também eu buscar um negócio para Lisboa ou qualquer outro lugar num primeiro momento. Se eu já estava num bom lugar, vamos dizer, né? Do tipo de produto que eu iria trabalhar. Então, foi e aí isso. Você começou o trabalho, teve uma boa aceitação? Então, eu comecei trabalhando em casa aqui, né? Ah. E essa história foi muito interessante, porque com 3 semanas que eu estava aqui, uma portuguesa descobriu que eu fazia bolos, nem sei como, engraçado até hoje, e ela pegou meu contato e me pediu para fazer um bolo de aniversário para a filha dela. Não tinha nada aqui, nem uma espátula, nem uma forma. Eu sei que eu saí correndo, o valor que eu cobrei no bolo, eu gastei o dobro de material básico só para conseguir fazer o bolo, mas é meio que aquilo do empreendedor, a gente não perde a oportunidade, né? Aquela oportunidade. E eu tinha desfeito dos materiais que não fazia sentido trazer, e algumas coisas mais exclusivas e tudo, eu tinha deixado as malas prontas no Brasil, porque eu vim um mês antes dos meus pais para organizar a casa. Eu vim com o cão primeiro para organizar a casa, beleza. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe, mãe, despacha essas malas aí. Eu sei que minha mãe e meu padrasto chegaram aqui com 10 malas no total. Uau. Eles desceram do avião com 10 malas. Fora as que eu trouxe, que na época a gente veio business, então já eram 3 malas daquela de 32, ainda podia na época. Eu vim com 3 malas, a mala de mão, 2, que na época podia ter 2 de mão, eu trouxe 2 de mão, a casa do cachorro desse tamanho, mais o cachorro, mais a mochila, a bolsinha, eu vim toda pendurada e carreguei tudo sozinha no aeroporto. Fretou o avião. Não, eu na época aluguei uma carrinha para ir me buscar, só a casa do cachorro já era 2 malas, o tamanho. Meu Deus. Aluguei uma carrinha mesmo, foi até gigante demais. Aí a portuguesa descobriu o que você fazia, pediu, e aí? E aí eu comecei a fazer os bolos em casa. Comecei a fazer, aí um começa a indicar para o outro, que foi algo extremamente importante. Porque quando nós efetivamente abrimos a loja... porque o que aconteceu? Quando efetivamente a loja foi aberta, que foi 1 ano e pouco depois, eu não abri do zero. Eu já tinha uma carteira de cliente, que foi o que salvou. E você ficou 1 ano e meio trabalhando em casa? Fiquei 1 ano, mais ou menos. Entre começar e realmente a coisa... Fazer um ritmozinho e tal, 1 ano de trabalho. Enquanto depois então amadurecia, tocava a obra, fazia aquela coisa né? toda. Então, quando eu abri, eu já tinha uma carteira, que foi o que salvou, né? Nesse momento, eu tive um rompimento de sociedade já, no nascimento. Que foi... Logo no começo? Sim, porque minha vida é só emoção. Mas por quê? Peraí, me diz uma coisa. Porque no empreendedor, tem aquela coisa assim, né? De você assim, vou me arriscar. Você acha que você se arriscou demais estudando pouco ou você deu uma vacilada mesmo em algum ponto de avaliação? Porque foi muito rápido, né? Você falou assim, vou fazer um negócio, consegue o sócio, daqui a pouco já deu um rompimento. Na verdade, são vários acertos e muitas vaciladas, mas faz parte do caminho, porque senão a gente nem vai. A verdade é essa. Eu acho que o que é primordial é o... Eu vou ter que falar sobre algumas coisas não tão empreendedoras, tá? Existe uma questão que o Marcos está aqui que não vai me deixar mentir. O empreendedor, ele tem que ter uma sensibilidade ao risco. Calculado, obviamente, de preferência. Claro. Mas ele tem que ter essa sensibilidade. Se for conservador demais, ele não vai empreender. Por isso que eu vejo cada vez mais que o empreendedor, ele é um perfil. Não adianta, eu vou sair da CLT. Gente,
Tem gente que tá tudo... Não tem problema, não tem certo nem errado, nem melhor nem pior. Bruna, Marco, me diz uma coisa. Empreender, você acha que é difícil? Eu acho que é difícil. Ou você tem certeza Não, que é tenho difícil? certeza absoluta que Que é difícil, né? Não é para qualquer um. É desafiador. Primeiro que você falou, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Se um assim perfil. fosse, a maioria da população seria empreendedora. E não é. E tá tudo Por quê? bem. Porque Não. precisamos de todos os papéis Exatamente, no mundo. exatamente. Né? A gente precisa de outros papéis, de Sim. outras competências, de outros estilos de pessoas. Então, É. quem empreende é diferente. E aí o que a Bruna está falando assim, é que tem um lado comportamental que é típico daqueles que têm sucesso, daqueles que realmente conseguem resultados. E isso existe, inclusive, uma pesquisa científica que mapeou. Né? Então, Aí você foi segue, no Bruna. Dados risco, né? estatísticos com Marcos. E aí o que aconteceu também, mais uma vez, é o que eu falo, eu tenho o meu lado cristão, que é muito forte, e eu tenho uma palavra básica bíblica que se chama obediência. Então, assim, obviamente, após muita oração, muito isso, muito aquilo, cálculos físicos também, obviamente, eu tenho uma postura muito... Eu tenho um posicionamento muito forte na minha vida. Aquilo que Deus manda, eu faço sem medo. Não significa que eu não vou sentir medo no meio do caminho, que eu não vou me apavorar em alguns momentos, que eu não vou chorar, Mas que eu não vou você espernear confia, e nem que eu vou ter né? problema. Você confia e Mas vai. eu tenho confiança no resultado final. Isso. Não importa tudo que eu vou atravessar. Se eu não saio do propósito, e se eu tivesse muito fácil, eu estava fora do propósito, porque não existe você estar no propósito e o negócio ser fácil. Não existe. Mas você vê que, mesmo com todos os problemas do entorno... Se tiver fácil, é porque tem alguma coisa errada, tem alguma né? coisa errada. Você não está agradando muito, às vezes, o lado certo, né? Então, assim... então, muita gente não entende isso. Por que eu persevero tanto? Por que eu tenho tantas opções para ganhar dinheiro aqui? Por que eu insisti naquilo? Por que eu aguentei a pandemia inteira? Porque é muito problema. A gente passa muito problema, passa muita humilhação, passa muito tudo, e você continua, e você continua, e você continua. E uma vez uma pessoa que eu tenho muito respeito falando de mim para uma terceira pessoa... e uma pessoa falou, logo pós-pandemia e tudo, não, por que de repente a Bruna não fecha, não abre um negócio menor, não sei o quê. Eu fiquei sabendo dessa conversa meses depois, e aí ela respondeu para a pessoa, e aquilo me fortaleceu muito. Ela respondeu, Deus mandou ela abrir aquela porta, não mandou ela fechar. Ela vai aguentar tudo. Ela vai suportar tudo que ela tiver que suportar, mas ela não fecha enquanto Deus não mandar. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre, acabou. 6 anos, 7 anos de que queria? Vai fazer 6 anos agora em outubro. 6 anos. Vou fazer uma pergunta difícil, tá? Difícil. Desafiadora. Nesses 6 anos, se você tivesse que escolher assim um resultado que você fala assim, puxa, isso eu me orgulhei bastante em ter feito, em ter realizado. Eu sei que você tem um talento incrível aí para fazer os bolos. Você, inclusive, já fez para minha esposa, no aniversário da minha esposa, primeiro ano que ela fez o aniversário aqui, você fez um belíssimo bolo. Mas tem algum em especial que você fala, puxa, esse fui eu quem fez? Mas em qualquer ponto da nesses empresa, 6 anos, ou você quer um produto que eu tenha nesses feito? 6 anos, o que você eu tenho mais escolheria orgulho do de que ter eu construído fiz. isso? Eu acho que Ou uma realizado. coisa que eu prezo muito, até porque eu venho dessa cultura no banco, é o RH. Então, eu luto muito para que as pessoas que trabalhem comigo, elas saiam melhores do que elas entraram. Bacana, hein? Elas saiam mais desenvolvidas do que elas entraram. E para muitos novinhos, jovens, muitas vezes eu falo, hoje eu preciso te falar isso. E você não vai entender o que eu estou te falando hoje. Mas daqui a 10 anos, 15 anos ou 20 anos, você vai lembrar do que eu estou te falando hoje, e isso vai te ajudar a tomar decisões difíceis. E você tem um exemplo que poderia citar? Não precisa Eu citar tive nomes, tá? os melhores e os piores exemplos no banco, com mais de 40 chefes imediatos ao longo desses 11 anos. E eu tenho um chefe, que inclusive é um dos que eu mais falo hoje em dia também, até, né, falo com ele até hoje, muito. que é o Paulo Roberto Faria dos Santos. Jiu-jiteiro também. Ele sempre se fala muito, fica acompanhando lá os Instagrams. E ele tem inúmeros chefes com inúmeras qualidades, mas ele foi o que mais me marcou, porque ele me acolheu num momento de dificuldade no banco, ele me resgatou e ele foi a pessoa que sentou e falou para mim, existem 2 formas de você fazer gestão, pelo amor ou pelo terror. O terror dá resultado. Dá sim, e rápido. Mas ele
o custo dele é muito alto. Deixa cicatrizes, né? E fazer a gestão pelo amor dá muito mais trabalho, mas você vai ter um resultado consistente a longo prazo e você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Perfeito. E eu optei sempre por esse caminho. Por mais difícil, ele é muito difícil, né? O RH é muito difícil, mas eu optei por isso e é o que eu mais dou valor. E tem algum funcionário assim que aproveitou essa oportunidade e você gostaria de destacar? Eu acho que todos eles? De uma forma ou de outra, todos eles aproveitam ou aproveitarão. Às vezes não estão ainda no ponto de maturidade para aproveitar, mas a semente foi plantada. Assim como muita coisa que... Gente, lá atrás, imagina eu, o dia que eu sou acelerada, que você já sabe. Acalmei muito, tá, gente? Era 10 vezes pior no banco. Roberto, coloca aí pra gente Pô, cara, eu vi uma foto de um bolo teu no teu Insta que... Acho que, sei lá, acho que era do Yoda. O Yoda, o Baby Yoda... Tem alguns. Tem um que é... Não, era eu tô aqui, ó, o de kimono. Esse é recente, né, Bruna? E essa história foi muito legal desse bolo. Olha, só um minuto, Bruna. Pessoal, observa lá atrás, é o ateliê dela dentro da loja. Ali a parte onde a gente decora, tem a conexão com a cozinha. Essa é a primeira parte da loja, mais ou menos um terço do tamanho. Olha os olhos, cara. Olha o nó esse era pequeno, né? Da faixa. E não dá pra ver na foto, mas a roupinha, o kimono em si, tem a textura da roupa. Cara, olha lá. Quadriculadinho, não dá pra ver muito bem na foto. Tem o logo da academia onde a Bruna é da academia, de jiu-jitsu, hein? Tem o logo, né, da equipe ali, né, da academia na frente Latine. e atrás, que é a Latine Jiu-Jitsu, que é Grace Terra Portugal, e John Moreira Jiu-Jitsu, e Cervical, que é a marca dos kimonos. Né? É da Grace. Da Grace Terra. E essa história foi muito interessante porque foi uma troca de faixa surpresa que o nosso amigo Miguel não estava esperando. Era aniversário dele, ele sabia que eu ia levar um bolo. Ele é apaixonado pelo Grogu, que é esse personagem, né, conhecido como Baby Yoda. O nome dele é Grogu no seriado. Tem até tatuado na perna. E eu sempre quis fazer esse bolinho para ele, porque eu já fiz algumas vezes esse bolo, em tamanho maior e tudo, para crianças, com a roupinha original e tudo. E eu era louca para fazer esse bolo de kimono para ele. E aí, quando entramos com o bolo, ele estava filmado, está filmado, e ele fala assim, ele é português, né? Ele fala, rindo assim... Mas a faixa está errada, porque ele era faixa roxa, e aí o professor apareceu com a faixa de surpresa, e a graduação dele foi surpresa, já é quase um faixa preta, né? Entendi. E foi muito especial essa história. Foi uma surpresa muito legal. Muito legal. Bacana. E são todos os bolos, assim, com uma criatividade... Olha que legal. Olha só, olha o kimono. Tá no tema do jiu-jitsu isso aqui hoje, né? Esse foi muito legal. Olha o detalhe da faixa, Esse dá para ver um pouquinho melhor essa questão dos detalhes. Tem também ali na parte de impressionante. cima. Aqui dá para ver um pouco mais nesse cantinho de cá, talvez. Tá vendo? O quadriculadinho. Parecido com o da faixa, que parece a trama do tecido mesmo. Bem legal. Né? É bem engraçado. Mas aí, isso aqui é tudo de açúcar, inclusive os logos. Me diz uma coisa. Aí, vamos lá. Você... continuou sozinha, então? Você ficou sem sociedade? Na verdade, houve uma transição para um outro sócio, que é uma pessoa da minha família. Sócio investidor? Mas que... Não, investidor? Não, na verdade, ele teria entrado no primeiro momento para a gente resolver a questão com o primeiro sócio e para eu procurar com calma... A questão legal? De saída de um, para sair o outro, e ele ficaria provisoriamente para eu encontrar uma outra pessoa que ficasse no lugar. Mas depois, logo na sequência, ele decidiu que vinha para Portugal e ficaria aqui comigo, então ele decidiu que ia ficar, só que nisso começou a pandemia e teve uma série de problemas e de transtornos e tudo, e acabou que no final das contas ele não veio até hoje. E, na verdade, hoje a gente está caminhando muito provavelmente para um projeto de... Eu já estou sozinha até hoje, né? A gente provavelmente vai caminhar num sentido de que eu fique sozinha. Certo. Né? Que aqui a gente chama de unipessoal, né? Certo. Aí, eu soube o que é o empreendedor, né? Você fez isso, você deu cursos, né? Eu já fiz curso, já fiz festa, já tive comida na loja durante a pandemia.
Algumas formas, da tipo pandemia. empadão, época de pandemia, no início da loja, aquela adaptação do perfil do café do português, que tem sopinha. Então, no início a gente tinha, olha, a gente já experimentou de tudo, todos os Sim. formatos. Aí você chegou, né? Agora, não vamos botar assim, hoje em dia, né, no formato teu, assim, que você. Qual é o formato hoje? E o que você está pensando em. Empreendedor está empreendendo sempre, né? A gente vida do muda o empreendedor é perfil, essa, né? O que, né? que eu vou fazer para dinâmico, melhorar, né? né? É dinâmico, Tá é sempre- dinâmico. Eu sei, eu tenho minha empresa lá no Brasil, né? Então, quer dizer, eu tô, pô, já tá bem, tá no nível legal, tá com vários... E eu fico assim, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso A gente criar? tem duas O que que eu questões, posso né? fazer? E vou fazendo. O que pode melhorar, eu acho que é o para sempre. Mas eu tenho uma outra questão. Eu enjoo. Então, eu enjoa. canso das coisas. Então, eu tenho que ir mudando o perfil. Eu vou mudando. E eu gosto sempre daquilo que eu estou fazendo. Então, se eu faço um estilo de bolo, eu gosto. Se daqui a pouco eu gosto de fazer mais o outro estilo de bolo, eu já não gosto tanto daquele um. Aí, de repente, eu volto a gostar daquele um. Sei. É quase como a estação do ano. Então, eu sempre tive muitos objetivos, inclusive desde a abertura, antes da abertura da empresa, tanto que na previsão do contrato social tem uma série de atividades previstas já que nem acontecem ainda, mas são pensamentos que eu já tive ideias desde lá de trás e que agora, por conta ainda do período de pandemia e pós-pandemia, eu fiquei muito mais focada nas festas, isto é, numa questão mais externa do que interna, fisicamente falando da loja. E agora a gente está maturando outro momento, que é o que eu gostaria que a gente vai desenvolver mais a loja? Desenvolver mais a loja, mas bem dentro disso que a gente falou, de já ter experimentado muita coisa, mais focado mesmo dentro daquilo que nós gostamos de trabalhar, que são os nossos docinhos, que são... a gente tem uma gama enorme de salgadinhos, eu estou ampliando a quantidade de salgados do Kit Festa. E você está preparado para a produção? O teu aumento de produção? Assim, porque eu você tenho me falou... ainda espaço e lá. estrutura para ter um aumento de A cozinha da Bruna produção. é muito bem montada. tá. É muito bem montada. Eu tenho estrutura. Porque você está com uma linha, pensando numa linha digital. Né? Sim, e agora a gente, né, em Que é paralelo... coisa nova, né? é Pessoal, o olha, velho isso é novo. coisa nova da Bruna, tá legal? Olha lá. A ideia é velha, mas o momento é agora, né? Então, agora a gente está começando a se estruturar, né? A gente tem um site, a gente está montando um outro site agora, com um perfil completamente diferente. É um outro site novo, não tem nada a ver com o anterior. O anterior vai ser desativado. E... com um perfil completamente diferente, porque a gente precisa, inclusive, da estrutura desse site, porque a gente está mudando todo o desenho, o foco do nosso Instagram, que eu preciso fazer isso em simultâneo, porque eu vou tirar o meu material do Instagram para o site, vou mudar esse perfil, e nós vamos começar a trabalhar mais com questões virtuais também, com produtos digitais. Legal, hein, Bruna? Né? E a Bruna tem Então uma você vai facilidade, ter uma Jorge. loja virtual? Sim, isso sim, no site já era uma previsão, mas a gente quer fazer... mais de serviços, uma situação é a pelo que eu tô loja, entendendo, né? uma situação é a loja, outra situação vai ser a parte das vendas online, que também tem obviamente, função direta com a loja. Tá. E os produtos digitais, a gente pode fazer de algumas formas, pode fazer tanto produto quanto serviço. Tá. Pode trabalhar das Porque duas a Bruna, formas. ela tem milhares de seguidores, né? Não sei se você sabe. Né? Nesse tempo aí, ela conhece Deus e o mundo aqui em Portugal, em Cascais, então. Eu sempre falo, se todo me candidatar, mundo, vou ganhar. né? Volta e meia, essa menina está na televisão, nos canais portugueses, como uma especialista em doce e tal. Já vi várias vezes, sem que ela me avisasse. De repente, estou vendo, tá a Bruna ali. Bruna lá. Então, acho que esse projeto, Bruna, tem tudo para dar certo, né? Amém. Parece. Tem tudo para dar certo, sem dúvida. Não vamos falar em data, porque não é o momento de falar em data, mas existe o projeto, né? Sim, a vontade já tá, de mudança, o andamento Já está em andamento. Já está Já em tá em andamento. andamento. Está em andamento. Ah, legal. E, então esperem, viu? Então você vai voltar aqui para você contar para gente As novidades. as novidades, a evolução desse projeto, né? E o que aconteceu de novo nesse projeto, porque isso pode servir de inspiração para muita gente, né? Que às vezes é aquele negócio, né? Você encontra numa encruzilhada, tal, então eu vou mexer, vou mudar, tal, mas estou sempre andando para frente, né? E o que é muito interessante é que, obviamente, as pessoas me veem e enxergam muito os bolos decorados, mas eu tenho uma paixão muito grande pelos doces simples, porque, na verdade, o que eu mais amo são os doces como eles são na sua essência. Então, por exemplo, um cupcake, ele tem que ter o bolinho, ele tem que ter o recheio, ele tem que ter a cobertura, ele tem que ser gostoso.
né? Então, esse e é um ele não pode detalhe. perder a essência dele. Esse Eu é não um posso detalhe tirar o creme de fundamental, cima né? para pôr uma decoração, que é muito comum, inclusive no Brasil. Para mim faz falta. O doce ele tem que estar completo e eu gosto da simplicidade e da origem dos doces. Então, eu agora também, justamente com essa questão agora da parte da física da loja, eu estou focando muito na criação de novos sabores e novos produtos, exatamente assim, como o cookie, Um que é a desses nossa aí novidade. é novo lá na loja? Qual? O cookie. O cookie. O cookie é a receita originalmente americana, é o cookie padrão, você vê que ele é mais gordinho, crocante por fora, macio por dentro, bastante recheado, esse é o tradicional. É para ver ou para É comer? para comer. Daqui a pouquinho Né? a gente vai comer, né? É, Daqui e a a pouco gente tem vai que- tem que ter ter uma intervalozinho, né? grande variedade de sabores. Aham. Eu Eu tô de olho, eu sou uma formiguinha, eu tô de olho no Você brigadeiro. tá de olho no brigadeiro, cara. tá fresquinho. Olha. Tá fresquinho. Tá bom. Olha só, a gente então termina normalmente o nosso podcast, né? Você deixando assim um recado, uma frase tua, tá? Para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Uma frase como empreendedora, né? Que marcou esse teu caminho, assim. O que você Eu posso diria? dizer uma palavra que eu acho que é essencial, principalmente quando eu converso muito com empresários mais antigos. Eu acho que a palavra de ordem para o empreendedor é a perseverança. Você não Perfeito. pode desistir. Todos terão histórias e obstáculos no caminho. Todos. Todos. Isso é certo. A diferença entre os que chegaram lá e os que não chegaram foram aqueles que perseveraram e Perseveraram. aqueles que desistiram no meio do caminho. Então, quando tudo estiver muito difícil, persevera. E uma Perfeito. frase que eu ouvi lá atrás, que a pessoa não se lembra que me falou essa frase, quando eu ainda estava no banco no Brasil, que nem estava pensando em pedir demissão ainda quando essa frase me foi dita e me alimenta até hoje, principalmente no período quando aconteceu a pandemia, foi... É muito fácil administrar com dinheiro. Eles falam, bom mesmo é quem administra sem. Então, não desista. Luta com aquilo que você tem na mão. Vai atrasar um pouquinho alguns passos, tá um pouquinho mais devagar do que você gostaria, mas vai com aquilo que você tem na mão, enfrenta os desafios, levanta a cabeça, sacode a poeira e não desiste. Faz acontecer, né? Que Isso aí. você vai chegar. Que maravilha, Bruna. Muitíssimo obrigado por você compartilhar aí essa tua experiência, a tua jornada empreendedora aqui em Portugal, né, Jorge? Sem dúvida. Muito bacana, sem dúvida. né? Foi muito legal. E com certeza vamos te receber aqui de novo num novo capítulo, né? Exatamente. Só que implantado e trazendo aí o que você está colhendo e o que você colheu com essa nova implantação que você está fazendo. Quem sabe ajudar as pessoas que querem fazer também essa transição aí. Eu acho que isso tem que ser um caminho as da gente, né? dificuldades. Isso tem que ser um caminho sempre da gente, né? Né? Ajudar o próximo, né? A gente está aí para dar força, dar mão e dar o apoio, dar ajuda, né? Ok, Bruna. Muito obrigado, então. E, pessoal, obrigado pela participação. Dá o like aí, tá bom? Segue a gente. Tá sempre aí com o canal Portugal Connection. E agora nós vamos comer os doces. Tchau. Tchau.